Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Estamos começando uma série sobre teoria atômica. Nessa aula, abordaremos as primeiras evidências experimentais de que a matéria é composta por pequenas partículas chamadas átomos. Essa é uma representação simplificada da estrutura de um átomo, que você já deve conhecer bem. Hoje sabemos que os átomos são formados por um núcleo muito pequeno, no qual estão agrupados dois tipos de partículas: os prótons, carregados positivamente, e os nêutrons, eletricamente neutros. Ao redor do núcleo, há uma região onde se movimentam os elétrons, a eletrosfera. Os elétrons são partículas carregadas negativamente, por isso são atraídos pelo núcleo. Apesar do que a figura possa sugerir, os elétrons não giram ao redor do núcleo em órbitas circulares definidas, mas esse é um tema que veremos futuramente. No momento, é mais importante que você compreenda as características básicas da estrutura atômica. Esse outro desenho dá uma noção um pouco melhor de escala. O núcleo é muito pequeno comparado à eletrosfera. Se o átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria do tamanho de uma bolinha de tênis no meio-campo. Apesar disso, o núcleo concentra quase toda a massa do átomo, já que tanto os prótons quanto os nêutrons são quase 2.000 vezes mais pesados que os elétrons. Não esqueça que os átomos são estruturas minúsculas. Para ter uma ideia, imagine a distância de 1 milímetro. Essa é a menor divisão da escala de uma régua comum. Agora divida essa distância por 1.000. Esse é o tamanho de uma bactéria, invisível a olho nu, mas perfeitamente visível no microscópio. Agora pegue a bactéria e reduza mais 10.000 vezes. Esse é aproximadamente o tamanho do átomo. Impossível enxergá-lo mesmo usando o microscópio óptico mais potente. Mas se é assim, como podemos saber de sua existência? Na antiguidade, os filósofos gregos já haviam proposto a hipótese de que a matéria seria composta por pequenas partículas indivisíveis chamadas átomos. Porém, essa hipótese não passava de uma especulação filosófica, sem base em medidas experimentais. As primeiras evidências científicas para a existência do átomo surgiram no século XIX. Nessa época, o desenvolvimento de balanças mais precisas permitiu compreender melhor as relações de massa entre as substâncias envolvidas numa transformação química. Essas relações são conhecidas como leis ponderais. Uma lei científica, ou lei natural, é uma afirmação sobre como os fenômenos naturais acontecem. Elas resumem os resultados de experimentos e observações realizadas repetidamente. Existem 3 leis ponderais que dão suporte à hipótese de que a matéria é composta por átomos. Elas são a lei da conservação de massas, a lei das proporções definidas e a lei das proporções múltiplas. A lei da conservação de massas enuncia que numa transformação química, a massa total dos produtos é igual à massa total dos reagentes. Não esqueça que gases também possuem massa, e ela deve ser contabilizada. Por mais violenta e explosiva que seja uma transformação química, a massa é sempre conservada. Isso sugere que, embora a matéria se transforme, suas peças fundamentais permanecem inalteradas. Considere, por exemplo, essa representação esquemática da reação de combustão do metano, em que círculos de diferentes cores representam diferentes tipos de átomo. Note que nenhum átomo é criado nem destruído na transformação. Eles apenas se rearranjam. A conservação de massas é compatível com a ideia de que a matéria é composta por unidades básicas, os átomos, e que eles não são criados nem destruídos, apenas rearranjados durante uma transformação química. A lei das proporções definidas enuncia que uma substância química contém sempre a mesma proporção em massa dos seus componentes.
Por exemplo, a substância que chamamos de água é composta por 11% de hidrogênio e 89% de oxigênio, independente de qual tenha sido a sua origem. É verdade que a água de um rio poluído está misturada a inúmeras outras coisas. Porém, se tomarmos o cuidado de purificá-la, por exemplo através da destilação, separando-a assim das outras substâncias, veremos que sua composição será idêntica à de qualquer outra amostra de água pura. O fato de as composições das substâncias serem bem definidas é compatível com a ideia de que elas são compostas por átomos de diferentes tipos, que se combinam sempre na mesma proporção. No caso da água, hoje sabemos que ela é formada por moléculas que contêm 2 átomos de hidrogênio ligados a 1 de oxigênio, sendo que o oxigênio é mais pesado e contribui mais para a massa total da molécula. A lei das proporções múltiplas lida com substâncias químicas que são formadas exatamente pelos mesmos ingredientes, porém em proporções diferentes. Por exemplo, existem 2 substâncias químicas diferentes que podem ser formadas pela combinação entre enxofre e oxigênio. O que muda é a proporção entre eles. Experimentos mostram que, partindo de massas iguais de enxofre, as massas de oxigênio que se combinam são diferentes. Se calcularmos a razão entre as massas de oxigênio nos 2 casos, o resultado pode ser simplificado para uma relação entre 2 números inteiros simples, relativamente pequenos. As massas obedecem a essa relação porque cada substância é composta por átomos que se combinam entre si em relações de números inteiros simples também. De fato, hoje sabemos que os átomos de enxofre e oxigênio podem se combinar na proporção de 1:2 ou 1:3. E isso se reflete na proporção entre as massas de oxigênio. Com base nas leis ponderais, o pesquisador John Dalton propôs no início dos anos 1800 o primeiro modelo atômico. De acordo com esse modelo, a matéria seria formada por pequenas partículas indivisíveis e indestrutíveis, os átomos. Existem diversos tipos de átomo, cada um com sua massa característica. Os átomos combinam-se entre si em proporções bem definidas, formando moléculas. As substâncias químicas são formadas por conjuntos de moléculas iguais. Durante uma reação química, nenhum átomo é criado nem destruído. Eles apenas se reagrupam, formando substâncias diferentes. Essa é uma forma bastante simples de compreender o átomo. Hoje sabemos que ele é bem mais complicado. Porém, esse modelo simplificado conseguia explicar muitos fenômenos naturais conhecidos até então, incluindo as leis ponderais e também o comportamento dos gases, como veremos futuramente. No estudo da estrutura da matéria, precisamos adotar a terminologia adequada. Você encontrará conceitos como elemento químico, isótopo, substância, composto e mistura, e é importante entender bem as diferenças. Elemento químico é um tipo de átomo. Hoje sabemos que o que dá identidade ao átomo é o seu número atômico, ou seja, o número de prótons no núcleo. A tabela periódica mostra os símbolos dos elementos químicos, organizados de acordo com o número atômico. Um átomo com 6 prótons no núcleo é do elemento carbono. Com 7 é nitrogênio. Com 8, oxigênio e assim por diante. Costumamos representar os elementos químicos acompanhados de seu número atômico e de seu número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons. Átomos com o mesmo número de prótons, mas números diferentes de nêutrons, são chamados de isótopos. Pela definição,
isótopos continuam sendo o mesmo elemento químico. Átomos raramente são encontrados na forma isolada. Eles tendem a se ligar entre si, formando moléculas. A matéria é classificada como substância pura quando todas as suas moléculas constituintes são iguais. Temos substâncias puras simples, ou substâncias elementares, quando todas as moléculas são formadas por átomos de um só elemento químico. Exemplos disso são os gases nitrogênio, ozônio e metais como ferro. Temos substâncias puras compostas, ou compostos químicos, quando as moléculas, apesar de iguais, são formadas pela combinação de elementos diferentes. Exemplos são a água e o dióxido de carbono. Essa tabela mostra dois exemplos de substâncias puras, a água e o etanol. Uma substância pura é caracterizada por ter uma composição fixa em termos dos elementos químicos que a constituem e também por um conjunto único e característico de propriedades físico-químicas. Misturas são formadas por moléculas diferentes. Por exemplo, podemos preparar misturas de água e etanol com diferentes composições e propriedades. A composição química e as propriedades não são fixas. Elas variam de acordo com a quantidade de cada uma das substâncias que fazem parte da mistura. Numa mistura homogênea, as propriedades são as mesmas em toda a extensão da amostra. Um exemplo é a mistura entre água e açúcar. O açúcar contém moléculas de sacarose que se separam umas das outras e se dispersam em água formando uma solução. Uma mistura heterogênea contém regiões com propriedades diferentes. É o caso da mistura entre água e óleo. O óleo não é solúvel em água, por isso suas moléculas não se dispersam na fase aquosa. As duas substâncias permanecem separadas em regiões distintas, chamadas de fases. Estamos chegando ao final dessa aula. Mesmo sem conseguir enxergar diretamente os átomos, existem fenômenos naturais que só podem ser explicados se imaginarmos que a matéria é composta por eles. A conservação de massa, junto com as outras leis ponderais, é uma forte evidência. Na próxima aula, lançaremos um olhar mais detalhado sobre as transformações químicas e suas relações de massa. Até lá!